O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo e confinado cidadão real. Conforme temos apresentado em nossas edições, estamos abordando este cenário cruel que foi imposto, evidentemente, por esta pandemia. Entendo particularmente, e tenho me manifestado nesse sentido, que estamos diante de uma nova era. Assim como há 2020 anos atrás tivemos o período AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, estamos agora no momento também que nos permitirá entender este mesmo AC e DC, ou seja, antes do coronavírus e depois do coronavírus. A situação ainda é muito recente, desconhecida da comunidade científica, que tem se debruçado com extrema dedicação na busca da cura, da vacina, que deverá ser aplicado a toda a população do planeta para definitivamente liquidarmos qualquer possibilidade de contaminação, de contágio, de infecção. Entretanto, até que tenhamos esta possibilidade, que inclusive está, me parece, longe do seu término, neste momento, a Organização Mundial de Saúde registra praticamente 2 milhões de infectados no planeta, com 300 mil mortes, e no nosso país, alcançando a trágica estatística de 70 mil vítimas fatais aproximadamente. E desta forma, teremos que ter sabedoria, teremos que ter paciência, teremos que ter resiliência e, sobretudo, ter informação de utilidade pública, que eu entendo ser a melhor vacina para este momento, em que estamos diante, guardadas as devidas proporções, da Terceira Guerra Mundial, que está modificando e alterando todas as relações, quer seja pessoais, familiares ou profissionais, nos mostrando que teremos que nos adaptar a um novo momento. E, no que se refere a todo mundo, a todos os países que assim terão que entender este período de transição. O Covid-19 é um inimigo oculto, anônimo, porém traiçoeiro. E devemos estar preparados para tentar minimizar a possibilidade de contágio, adotando as regras estabelecidas pelos órgãos governamentais, sobretudo utilizando máscara, promovendo, sempre que possível, a utilização de álcool gel para a nossa desinfecção e evitando as aglomerações. São cuidados básicos, mas que evidentemente têm a sua eficácia. Entretanto, todo este cenário, todas essas orientações têm por objetivo lhe resguardar fisicamente. E a sua saúde mental? Como está? Como você está buscando suporte para superar este momento de cruel isolamento social? Como está o seu cenário, que é um termo que eu gosto muito, emocional?
De que maneira você está passando por toda essa situação? Sob controle? Você já apresenta alguns sintomas que mostram comprometimento da sua saúde mental? Ou seja, precisamos, a nível individual, também buscarmos orientações nesse sentido. E é o que nos cabe nesse momento. Uma vez que a liberação de vacina depende das autoridades sanitárias, médicas, no âmbito mundial. Entretanto, no que se refere à nossa saúde mental, podemos ter a capacidade de, individualmente, administrarmos essa situação. Inicialmente, identificando o nosso lado emocional, promovendo um diagnóstico das nossas reações, dos nossos sintomas e assim tratá-los individualmente, porque assim é o ser humano. Desta maneira, certamente estaremos melhor preparados para superar todo este momento. E é exatamente nesta vertente que realizaremos uma entrevista muitíssimo interessante e proveitosa com uma psicóloga que entende sobremaneira deste assunto, que vai lhe oferecer orientações do seu interesse. Conforme eu tenho dito, neste momento, a informação é a melhor vacina. E o programa Cidade Real tem se debruçado sobre este momento, convidando especialistas que têm conhecimento técnico para abordar todas essas possibilidades deste momento que, conforme eu tenho dito, não tem prazo de validade para terminar. Portanto, informação de utilidade pública é a melhor vacina. E no que se refere ao seu controle emocional, lhe sugiro acompanhar atentamente esta edição, porque vai lhe oferecer ferramentas para que você possa promover a sua estratégia de proteção individual. Cabe assistir atentamente, até porque a convidada é uma pessoa muito agradável, de fácil trato, extremamente descontraída, uma vez que fizemos aqui uma entrevista antes do programa e ela se saiu muito bem, sendo aprovada com louvores. Cite-se. Proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, tendo os eficientes trabalhos técnicos de Marconi JR na operação desta gravação e, obviamente, o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, sejam todos muito bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 20 de julho de 2020. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento, rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom, 20 anos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar
e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, sempre lhe apresentando entrevistas que têm por finalidade tratar de temas de interesse público. E neste momento em que estamos nos adaptando, estamos conhecendo para superarmos este período de pandemia, embora não tenhamos informação precisa acerca do seu término, a melhor vacina é a informação. Não tenho qualquer dúvida em afirmar de maneira absolutamente convicta de que é o que temos. E se no cenário do tratamento, da prevenção do quadro clínico, ainda me parece estarmos diante de um momento absolutamente desconhecido, podemos cuidar individualmente da nossa saúde mental. E, para tanto, temos o privilégio, a honra e a satisfação de ter a presença de doutora Elaine Gomes, psicóloga, gerente de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde. Seja muito bem-vinda ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem absolutamente honradas com a sua presença. Muito obrigado. Quero agradecer o convite inicialmente e dizer da importância da gente poder abordar esse tema na televisão e trazer para as pessoas informações que sejam informações que elas possam utilizar para a vida delas de forma bastante prática e direta, e também trazer uma ideia da saúde mental, né? Abordar esse lado da possibilidade das pessoas se reinventarem e se resgatarem nesse cenário atual de pandemia, que é um cenário preocupante. Extremamente. E antes de abordarmos relacionados à saúde mental de cada um de nós, que eu entendo até, doutora, é um tema permanente. Face às situações de descontrole emocional, a saúde mental, independentemente da pandemia, é um tema permanente. Queremos ouvi-la acerca do impacto que este momento causou na gerência de saúde mental ou no trato dessa questão pela Secretaria Municipal de Saúde, até porque não havia qualquer indicação de que isso tomaria a proporção que tomou. Sim. E, evidentemente, todos nós fomos surpreendidos, mas também a administração pública. Como a gerência de saúde mental fez a leitura deste momento e se preparou para enfrentá-lo? Bom, primeiro momento foi um momento em que nós tivemos que estudar sobre essa situação da pandemia.
nos reunir, e aí eu quero agradecer muito aqui a Secretaria Municipal de Saúde, a subsecretária Ariadna, a subsecretária Sueli, o secretário de Saúde e principalmente a equipe que faz parte da rede de atenção psicossocial, que são as coordenadoras de CAPS, as psicólogas de ambulatório, o nosso psiquiatra, a equipe do Hospital Municipal Raul Sertan, que todos nós nos mantivemos extremamente atentos e ligados em todas as novidades que foram surgindo em relação à pandemia. Então, qual foi o nosso primeiro momento de impacto? Porque não era algo que a gente poderia se preparar. Esperar. Nós nos lembramos muito do que aconteceu aqui em 2011, eu era coordenadora de saúde mental na época também, e dessa vez era uma outra situação, né, muito diferente, mas nós tivemos alguns cuidados. O primeiro passo foi montar um diagnóstico situacional. Aonde nós estamos, como nós estamos e aonde nós queremos chegar com toda a mobilidade do conhecimento que a gestão municipal poderia nos proporcionar. Então, nós fizemos um diagnóstico sobre nosso município, como estava sendo, como a pandemia estava se comportando aqui no nosso município, e aí nós tivemos prontamente também vários decretos municipais que nos ajudaram a nortear o caminho. Então, esse primeiro diagnóstico situacional, nós tivemos que modificar a forma de fazer o atendimento. A saúde, a Secretaria de Saúde foi uma das poucas secretarias que não parou o seu trabalho, né? Não houve nenhuma interrupção de atendimento, e a saúde mental foi uma das áreas privilegiadas na manutenção dessa continuidade. Então, nós fizemos um mapeamento dos usuários, entendemos quem eram as pessoas em situação de risco, os idosos, as pessoas com comorbidade, e aí reestruturamos o atendimento. Diminuímos o atendimento de grupo, a ponto de suspendê-los, porque o atendimento em grupo nesse momento seria algo que poderia trazer um risco não só para a população assistida, como também para os profissionais. E aí nós começamos a reestruturar o atendimento e a fazer um acompanhamento remoto desses usuários. A gente chama de usuário na saúde mental porque a saúde mental trabalha com um projeto terapêutico singular. O que é isso, né? Se eu for atender o senhor em algum dispositivo da saúde mental, a forma como nós vamos conduzir o seu tratamento, você vai estar participando dessa construção do seu projeto. Certamente. Então, você será um usuário do serviço, porque você participa ativamente da condução do seu cuidado. Então, nós fizemos um mapeamento das pessoas, entendemos aonde elas estavam, como elas estavam e reorganizamos a oferta de serviço. Então, nós diminuímos alguns atendimentos em grupo, mas mantivemos o atendimento presencial numa escala menor e começamos a estudar como seria o atendimento remoto em psicologia, que não é uma prática nova, mas que foi uma prática que agora precisaria ser disseminada de uma forma muito mais abrangente. O atendimento remoto em psicologia, ele não é algo tão novo assim, mas ele pressupõe um monte de passos que o profissional de psicologia tem que seguir, passos éticos, relacionados ao seu credenciamento nos conselhos de psicologia, para que a gente pudesse montar esse serviço à população. Ou seja, antes de prosseguir, evidentemente, eu tenho que informar a nossa expressiva e maciça audiência que aquele cidadão que você há pouco viu transitando pelo cenário do programa Cidade Real é o nosso atento e detalhista operador técnico Marconi JR, que estava aqui corrigindo algumas falhas, sempre muito prestativo. Evidentemente que estamos muito distante do padrão Globo de qualidade, dita co-irmã, até porque a descontração e espontaneidade
são características do nosso programa. Feito esse registro e retomando o feito à ordem. Ou seja, doutora, a Secretaria Municipal de Saúde, através dessa gerência, também está passando por um momento de aprendizado. Sim. Até porque me parece que as informações, elas são atualizadas permanentemente. Ou seja, um diagnóstico realizado há 4 meses atrás, certamente sofreu evolução. E as estruturas criadas são muito diferentes. Ou seja, antes do coronavírus, havia uma realidade no tratamento da saúde mental em nossa cidade, que abordaremos proximamente. Mas agora a realidade é outra. E desta forma, esse impacto já foi absorvido? O que aconteceu é que logo nas primeiras semanas nós nos reunimos, eu e o colegiado gestor, as coordenadoras dos dispositivos, a gente chama dispositivo em saúde mental, né? Sim. Que seriam os CAPs, os leitos, o programa de desinstitucionalização e as psicólogas de ambulatório. Nós nos reunimos e aí foi uma outra novidade que seria as reuniões remotas, né? Feitas de forma online, que, a meu ver, veio para ficar, porque realmente é uma ferramenta muito importante na agilidade da disseminação das informações. Perfeito. Então, nós nos reunimos e começamos, literalmente, a estudar o que era o coronavírus, o impacto que ele promoveria na vida, na rotina das pessoas e o que isso poderia respingar na saúde mental da população. Não só nos nossos usuários que já eram acompanhados, né? Não só nos pacientes de posto de saúde, de ambulatório, de psicologia ou de psiquiatria, mas na população como um todo. Então, o desafio criado pelo coronavírus para a área médica, ele é que é de estudar a forma como esse vírus se comporta dentro do organismo, a síndrome gripal, né, ou a síndrome respiratória, que ela pode vir a acarretar, mas para a saúde mental era uma pandemia. Sem dúvida. E a pandemia, ela não modifica a minha, a sua vida, ela modifica a vida do planeta. Do planeta, perfeito. E essa modificação, ela não trabalhou só uma modificação que a gente pode pensar que seria com um prazo, né, estipulado. A gente tem agora uma pandemia que começou, mas que a gente não sabe quando ela vai terminar. Então, o impacto que ela provoca na saúde mental da população, ela tem a ver com essas possibilidades que nós, seres humanos, gostamos muito de ter, que é de prever futuro, de programar ações. Então, para a gente, isso foi um foco de atenção e de estudo. E quais as estratégias que foram adotadas? Quais as possibilidades e projetos, programas que esta gerência, sob a sua coordenação, está desenvolvendo e colocando à disposição da população? Bom, então nós inicialmente fizemos essa análise, esse diagnóstico situacional. Preliminar. Entendemos o que estava acontecendo em nossa cidade, até porque nós tínhamos um número de infectados muito pequeno em março e abril, e depois a gente teve um boom. Havia subnotificação também? Havia, não, ainda há. Ainda há, né? Ainda há. Exatamente. Não só em Friburgo, como no país como um todo. E outros países também, né? Certamente. Estados Unidos tem subnotificação. China, especialmente. Então, depois que nós avaliamos a forma como nós íamos trabalhar, a gente também teve que pensar no nosso servidor da saúde mental. Muito bom. Entendeu? Então, qual foi as nossas duas vertentes de organização? Uma, vamos entender o impacto para os nossos usuários e para a população em geral. E segundo, como os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos de trabalho, sejam eles psicólogos, o psiquiatra, o técnico de enfermagem, o oficineiro do CAPES, a enfermeira, como que essas pessoas estão vivenciando esse momento? Porque é muito complicado eu falar da saúde mental dos outros sem perceber que o meu companheiro de trabalho
também pode estar sofrendo o impacto dessa Certamente. modificação na sua rotina. Então, foram 2 focos, um para a população e o outro para os nossos colegas que trabalham com a gente, né? Os nossos, atualmente a gente fala os nossos colaboradores. Então, nós tivemos esses 2 cuidados, organizamos o serviço. Então, o que nós fizemos? Muito atendimento remoto, ligamos para todos os usuários, continuamos fazendo o atendimento presencial ou via remoto para aquelas pessoas que desejaram o atendimento remoto, porque nem todo mundo gosta de conversar com o psicólogo, de conversar com o seu terapeuta de forma distante. E começamos a pensar, e isso, nesse ponto, a prefeitura foi muito eficaz, quando ela começou a colocar todas as resoluções e todos os decretos que foram basicamente para proteger o profissional de saúde. Então, teve uma modificação na forma de trabalho. Nós tivemos a possibilidade de fazer o atendimento home office. Nós também podemos fazer o banco de horas. Então, o que nós percebemos? Bom, identificamos o que a população precisa. Identificamos de que forma que essa pandemia vai acarretar modificações na saúde mental das pessoas, não só dos nossos pacientes, das pessoas. E aí montamos 2 vertentes. Modificar o atendimento e o acolhimento aos nossos pacientes, melhorar a comunicação entre o terapeuta e o usuário, através de vários recursos remotos, e também começamos a cuidar do profissional de saúde. Já começando a encerrar esse bloco, evidentemente, me parece que este momento é um momento de aprendizado. Sim. E você, com o seu conhecimento técnico na área da psicologia, também deve entender que este cenário ainda é muito desconhecido. Desta forma, quais são os desafios que se apresentam para a gerência de saúde mental em Nova Friburgo? Ressaltando que, no próximo bloco, nós estaremos tratando especificamente do impacto da pandemia para cada um de nós, para o indivíduo. Mas nesse momento de transição, até porque é muito recente, temos aí citando 120 dias, 4 meses, 4 meses. Quais os desafios que se apresentam para a gerência de saúde mental em Nova Friburgo por conta deste cenário de pandemia? É o maior desafio que eu e as minhas companheiras lá de coordenação seria de evitar que as pessoas venham a adoecer psicologicamente. Então, para isso, nessa organização inicial, acompanhamos todos os boletins epidemiológicos, todas as publicações da Organização Mundial de Saúde. A Fiocruz lançou muita cartilha extremamente importante. Uma fundação extraordinária. Foi fundamental o trabalho da Débora Noal, que esteve aqui com a gente em 2011 pelo Médicos Sem Fronteiras, ajudando no resgate da saúde mental da população depois daquele sofrimento todo. Mas o nosso desafio principal agora é fazer com que as pessoas tenham condições de passar por esse momento com resiliência e com capacidade de aprender com essa situação, mas também que elas comecem a olhar para dentro e fazer um movimento de autoconhecimento, de resgate de vínculo familiar, né? E que a gente possa sair dessa situação sem ter números alarmantes de pessoas com sofrimento. Então, Exatamente. Por isso é que a gente trabalhou muito, as 2 primeiras semanas queria até pedir desculpa aqui para as minhas amigas de trabalho, porque eu sufoquei todo mundo. Fez bem, fez Não, bem. mas foi difícil mesmo. E aí nós trabalhamos final de semana até 9 da noite, todos os dias, lendo e produzindo material. Produzimos um folder, produzi manual de saúde mental, educação permanente com a estratégia de saúde da família. O Raul Sertã se organizou de forma belíssima, a equipe de saúde mental de lá.
super de parabéns para poder atender famílias, pacientes internados, o profissional de saúde que está vivendo essa sobrecarga de trabalho. Então, o grande desafio é que a gente não adoeça com essa situação. E aí, para isso, eu te agradeço muito o fato de eu poder estar aqui e que a gente depois vai conversar sobre algumas dicas de como as pessoas podem passar por esse momento, por essa guerra, sem muitos ferimentos. Danos. Na realidade, doutora, nós é que agradecemos a sua deferência, o seu pronto atendimento ao nosso convite, porque a nossa expressiva audiência, que já nos acompanha há mais de 12 anos nesse programa, tem a certeza absoluta que sempre apresentaremos informação de credibilidade, confiável. Neste mundo também que está sendo caracterizado pelas fake news, que na minha época se chamavam boatos, evidentemente, causam, por vezes, pânico, temor, desnecessários. E, portanto, nós temos o compromisso com a informação de qualidade, confiável e profissional, como a ilustre doutora está fazendo muito bem, não obstante se tratar filha de uma professora das mais conhecidas no município, que eu revelarei no término desta edição. E a querida professora, nesse momento, já abre um sorriso assistindo o programa da sua casa para lhe remeter um beijo fraternal. Depois do intervalo, retornaremos tratando desse aspecto que entendo ser absolutamente fundamental, a saúde mental. Precisamos estar preparados emocionalmente para entender este momento e superá-lo. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto, exceto da sua máscara, obviamente. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento. Rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom, 20 anos com você. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza, relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffer, todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem, bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffer, Friburgo Shopping, primeiro piso. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de competência. Doutora Elaine Gomes, no intervalo, estava pautando o apresentador no que ela faz muito bem, até porque detém notório conhecimento sobre esse assunto, é bastante didática, bastante concentrada e determinada no que se refere a esta abordagem nesta edição. E assim otimiza o nosso tempo, levando informação do seu interesse, como também é o quadro Opinião Pública. Semanalmente, o ilustre companheiro
emérito professor, possante jornalista e nobre amigo Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho traz a sua avaliação do atual momento, qualquer que seja, sem censura e sem qualquer impedimento à sua manifestação. O quadro Opinião Pública, ele é chancelado pelo programa Cidade Real, mas tem como autoria o ilustre professor, que estabelece com sabedoria o contraditório, que incomoda, mas é extremamente saudável e faz parte do processo democrático, sobretudo tirando da zona de conforto as ditas autoridades. Vamos juntos acompanhar. Olá, salve! Estamos de volta com a coluna Opinião. Antes de entrarmos no tema de hoje, quero fazer um agradecimento especial a todos que nos acompanham, não só aqui, diretamente na TV, como também nas redes sociais da minha página no Facebook. Muito obrigado, vocês são muito importantes. O tema de hoje nós já falamos aqui alguma coisa nesse sentido. A relação aluno-professor, professor-aluno em tempos de pandemia. E o Jornal Extra traz, na última quarta-feira, uma matéria extremamente interessante, com uma professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, lá de Padre Miguel, zona oeste da cidade. Ela tem 43 alunos no terceiro ano do ensino fundamental, tem 47 anos de idade, 25 anos de carreira. Há 4 meses afastada de suas crianças, contato só virtual, o que ela fez? Veja o que ela fez. Ela, no último domingo, dia 12, ela pegou um carro, auxiliando o que ela ia fazer, arrumou toda uma roupa e proteção que não tivesse maiores problemas dentro da possibilidade de contágio e fez 43 visitas, ou seja, a professora Maura visitou aluno por aluno para matar a saudade que ela tem dos seus meninos e meninas e para que eles vissem que ela está presente não só na maneira virtual, mas na maneira da vida de cada um, que eles não estão esquecidos. Esse tempo de pandemia mexe com todos. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo que nunca imaginamos. Agora, fica a lição aos gestores da educação de todo esse país, especificamente da cidade do Rio de Janeiro. Prestem atenção na questão emocional desses profissionais. O exemplo da professora Maura mostra quanto cada professor está sentindo esse momento de afastamento de seus alunos e vice-versa. É tempo de valorizar o profissional da educação. Vamos aguardar, conferir e cobrar. É a nossa opinião e ela é pública. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Sensacional, como sempre, a manifestação do ilustre articulista político, conhecido como a raposa felpuda da política friburguense. Nossa convidada se diverte com a imprevisibilidade do apresentador, cuja alcunha, esta alcunha, foi concedida a ele por minha autoria, sobretudo pela sua sapiência e certa semelhança entre a cor dos seus cabelos e o pelo de uma raposa, se é que vocês estão me entendendo. Mas, sobretudo, propõe a reflexão. Doutora Elaine, da mesma forma que analisamos o impacto da pandemia no setor público, individualmente, como ela afetou cada um de nós, sem exceção. Evidentemente que em proporções diferentes. Sim. Mas como este quadro afetou e ainda está afetando
individualmente a saúde mental de todos nós? Bom, o que nós estudamos e chegamos à conclusão e o que nós temos visto na nossa prática? A pandemia, ela traz uma democratização do efeito psicológico. Todos nós somos afetados Perfeito. pelos efeitos que ela promove. Não só na mudança da nossa rotina de trabalho, da nossa rotina dentro de casa, em relação aos afazeres, ao convívio aumentado, né, de pai, mãe, filho, avó, para as pessoas que moravam juntas, né? Sem dúvida. Mas ela trouxe um estado diferenciado, um estado psicológico diferenciado. E aí não só psicológico, porque a gente às vezes confunde, né? Psicológico com emocional, e aí a gente vai achando que tudo tem a ver com o cérebro. Qual a diferença? Pois é, o emocional ele tem a ver com a forma como nós expressamos a nossa emoção. Então, nós temos emoções que são emoções muito fortes, como raiva, ódio, fúria, amor, alegria, euforia. E o lado psicológico tem a ver como eu interpreto a minha vivência, os filtros, e aí o nosso amigo lá da neurolinguística vai falar isso muito bem, esses filtros que são construídos desde do nosso entendimento como ser humano, através de toda a estimulação que os pais e a sociedade nos promovem. Então, esses filtros, que são filtros internos, que vão dizer como eu, Elaine, vejo o mundo e como você vê o mundo, isso vai trazer o aspecto psicológico, que vai dar a sua definição de eu. Eu, você, o outro. Então, a gente acha que psicológico e emocional é a mesma coisa, mas, na verdade, não é. E aí, esse efeito, como ele é um efeito democrático, né, porque a pandemia pegou a todos de forma indiscriminada, né, pobre, rico, pessoas que moram na cidade, que moram na zona rural. Então, nós temos um efeito impactante que é generalizado, que é essa sensação de alerta constante. Primeiro passo, né? Você bem colocou no primeiro bloco que nós fomos atravessados por uma quantidade enorme de informações através das mídias e através dos canais de comunicação. Isso tem até um termo, né, que se chama infodemia. Sensacional. Mas não fui eu que criei, não. A citação bastante oportuna. Infodemia. Infodemia é uma epidemia de informações. E nessa infodemia, nós fomos atravessados por informações fidedignas, científicas, confiáveis, que vinham trazer para nós, cidadãos, uma ideia de uma informação que seria útil para que nós pudéssemos utilizá-la para o nosso bem-estar, para a nossa segurança, para a nossa biossegurança e para a nossa segurança emocional, que é o que a gente chama de manter um mínimo de imunidade mental, né? Evitar ser contaminado por situações que não são muito interessantes. Saudável. Então, esse primeiro impacto, que foi de um contágio, de uma sensação de alerta constante, promoveu modificações no nosso psicológico, da forma como eu vi o mundo atualmente, perigoso, inseguro, com constantes reformulações. A gente teve muito isso no início. Uma hora dizia que era para fazer tal atitude, depois dizia que não, tal atitude não era a mais fundamentada. E isso é normal numa situação de pandemia nova. A gente está o tempo todo procurando. Então, isso não é o pior de tudo. O tempo todo vir publicações, né, chegarem publicações científicas ou resoluções e decretos diferentes, isso não quer dizer que estamos perdidos, muito pelo contrário, quer dizer que estamos atentos e não teimosos, né, nos reformulando para entender que a readequação a um momento novo, ela é natural, não dá para fazer o mesmo numa situação diferente, né? Seria, no mínimo, contraproducente. Exatamente. Então, essa situação de alarme generalizado, né, essa sensação de alerta, ela não gera só problemas a nível psicológico, da forma como eu vejo, mas tem respingos emocionais. Então, eu posso ter
reações de estresse, eu posso ter reações de irritabilidade, eu posso ter várias modificações na minha forma de lidar no meu dia a dia, e isso também promove modificações estruturais a nível orgânico. Então, eu tenho maior produção de alguns hormônios do estresse, como o cortisol, e outros que não são tão benéficos, que vão trazer também para mim alguns sintomas e sinais que vão dizer que essa sensação de alerta constante provocada pela infodemia ou pela minha tendência a focalizar só nas notícias alarmantes, porque tem gente que fica muito assustado, né? E até vibra com esse tipo de informação. E fica disseminando isso, né? Então, essa sensação de alerta generalizado, ela foi uma das piores reações que a gente podia esperar iniciais. E ela foi promovendo outras reações e nós, através do estudo que nós fizemos por todas as cartilhas de Fiocruz, OMS e Ministério da Saúde, nós conseguimos identificar as fases desse momento, que não é um momento usual, né, mas nós conseguimos identificar as fases em cima do que já havia de estudo e de conhecimento de outras pandemias. Essa não é a primeira, infelizmente. Espero que seja a última. Mas toda situação que a gente chama de emergência, desastre ou de pandemia, a psicologia ela tem um estudo já formalizado. A gente só teve que adequar agora para essa questão do coronavírus, né? Para entender o que ele promove no funcionamento da saúde como um todo. Posso falar das fases, então? Certamente, a pauta é sua, as pessoas com competência. Têm uma tendência muito a generalizar o termo ansiedade, né? Ah, eu sou ansioso. Generalizar. Ou seja, tudo é ansiedade. Não é. Na verdade, não é bem assim. A ansiedade, ela não é uma característica tão preocupante quanto a gente acha. Ah, fulano é ansioso. Parece que a gente já está colocando ele dentro de um rótulo ou dentro de uma definição diagnóstica, já imaginando no possível tratamento, no possível medicamento. Todos nós temos níveis de ansiedade. O que vai diferenciar o normal do patológico é a intensidade e a forma, né, a frequência como essa ansiedade vai se expressar. Não é natural eu ficar ansiosa quando eu vou fazer uma entrevista aqui com você? É normal. Por que é normal? Belo exemplo, me sinto lisonjeado, doutora. Por que seria normal, né? Fazer uma entrevista de emprego, exatamente, conhecer uma pessoa nova que você conversou com ela, né, pelos meios sociais, né, de virtuais, de paquera, aí eu vou conhecer a pessoa. Essa ansiedade, ela é natural, ela é normal e ela é interessante. Por que ela faz comigo, por exemplo? Vou fazer uma entrevista no programa, então eu tenho que me preparar. E aí ela gerou em mim uma energia diferente, uma concentração de atenção diferente. Um estímulo? Um estímulo, e fez com que eu olhasse algumas coisas, produzisse um material para trazer, ouvisse algumas outras entrevistas de outras pessoas para eu aprender melhor. Quando eu vou me encontrar com uma pessoa, o que eu faço? Me arrumo melhor, fico mais agitada. Só que qual é a tendência da ansiedade normal? A hora que a gente começa a conversar, ela vai abaixando, porque a minha autossegurança, pode continuar, ela vai assumindo o controle. Sim. O que é diferente agora? É uma ansiedade constante, porque a gente não consegue programar quando essa estimulação vai acabar, entendeu? Então, eu vim fazer a entrevista, hoje eu já não vou ficar mais ansiosa. Certamente que não. Só que com o coronavírus, quando que isso eu vou poder ter segurança de que
Passou. Não Então, temos prazo de validade. Isso causa insegurança. isso causa insegurança. Incerteza. E uma ansiedade não muito favorável. Maléfica. Entendeu? Então, qual foi a primeira reação? Que a gente chama de reação imediata. Que a gente teve aqui, ó, março e abril. Foi o pico dessa reação imediata. Um estresse agudo. Então, as pessoas modificaram o seu dia a dia. Vamos entender. Eu tinha uma viagem programada, eu tinha um aniversário, eu ia me casar. Um show de rock. Um show de rock que eu ia... Assistir. Nós vamos lá. Que eu ia assistir. Boa. Umas férias. Tudo isso teve que ser adiado, reprogramado, postergado. Então, essa reação inicial de estresse, ela foi pela modificação no meu dia a dia, atrelado à insegurança que uma doença grave poderia trazer para a minha saúde física. Não só a minha, como das pessoas que eu gosto, das pessoas que eu amo, a minha família. Então, para os profissionais de saúde foi muito difícil, porque a gente não pôde frear o nosso trabalho, nós continuamos a promover o cuidado, e esse medo de contagiar os nossos entes familiares, ele ficou muito forte. Sem dúvida. Então, a reação inicial, que foi essa reação do estresse normal, ela promoveu uma reação de alarme. Então, nós modificamos o nosso sono, a nossa qualidade do sono. O nosso apetite mudou. Teve gente que engordou, teve gente que emagreceu. Mas mudou o apetite, né? Sem dúvida. Nós tivemos também algumas pessoas que desenvolveram um pensamento de fuga e de negação. Esse coronavírus aí, isso é uma mentira. De desprezo, inclusive, pelo vírus. Isso é bobagem. É uma estratégia de defesa. Não é a melhor, porque negar um fato não faz do fato inexistente, né? E nem o resolve. Não o resolve. Então, as pessoas também desenvolveram esse hábito de negar a periculosidade de uma pandemia. Então, essa reação imediata, ela promoveu alguns sinais e sintomas de que alguma coisa estava fora do normal. Essa reação, ela tem uma tendência a ir se dissipando no momento em que a gente se reorganiza, começa a trabalhar com uma gestão da nossa vida diária. Então, eu organizo meu trabalho home office, eu organizo a minha forma de sair à rua, então eu vou usar os meus equipamentos de proteção individual. Eu entendo que ficar o tempo todo olhando notícias não vai ser interessante e eu começo a me inteirar mais sobre o assunto para que eu possa ter estratégias de enfrentamento. Esse seria o primeiro momento. Correto. No segundo momento, já assimilei aquele estresse agudo, imediato, ele já passou. Só que se eu tiver algum nível de insegurança, isso a nível de personalidade, se eu já tiver algumas dificuldades em adiar o prazer, em adiar a execução dos meus planejamentos, essa segunda fase ela pode ser vivida de uma forma um pouco mais desconfortável. Então, as reações de ansiedade elas vão se tornar mais constantes e cada vez mais desconfortáveis. Danosas. Então, no lugar de ficar só agitada, eu posso começar a ficar bem irritada. E eu posso começar a descontar nas pessoas. Com quem que a gente desconta com mais facilidade? Em quem? Com quem está do lado. Geralmente com a família. Exatamente. Então, são as brigas que acontecem por intolerância, irritabilidade, impaciência. Todos esses sintomas, eles começaram a ficar mais evidentes nas pessoas que têm pouca dificuldade de administrar modificações na sua rotina. Não são as pessoas com quadro clínico, não. São as pessoas do dia a dia, as pessoas normais. E isso, para nós, profissionais de saúde, impactou de uma forma muito direta, porque nós, evidentemente, tivemos que modificar nosso dia a dia. E aí, algumas reações de confusão e de incerteza. O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer no futuro? Será que eu vou conseguir passar por isso? E as pessoas que começaram a ter problemas financeiros, né?
para tocar o seu negócio, e essas pessoas começaram realmente a desenvolver alguns sinais e sintomas que os familiares identificaram como sinais e sintomas bastante danosos. E aí, nós temos agora, né, se essa pessoa não veio passando bem dessa segunda fase, ela pode entrar numa terceira fase, que seria já de uma configuração de um quadro clínico. Então, ela poderia desenvolver um transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade não é uma coisa fácil de vivenciar. É aquela pessoa que está o tempo todo imaginando um futuro, não consegue viver o presente, está com a cabeça sempre no futuro, mas num futuro não muito otimista. Pode começar a desenvolver também transtornos da ordem da síndrome do pânico, então começar a sentir falta de ar, sensação de quase morte, muito medo de ficar sozinho, de fazer as coisas sozinho, e pode também vir a desenvolver um quadro depressivo. É isso que a gente não quer. É aí que a gente não quer chegar. Pois é. Doutora, nós estamos no limite. Terminando o programa. Tá bem. Entretanto, eu tenho que fazer alguns registros, obviamente. Este assunto que você tratou aqui com muita competência, com muita objetividade, ele é de interesse de 100% de quem nos assiste, porque fala de ansiedade, depressão, nos seus diferentes estágios e circunstâncias. E tenho certeza absoluta que todos aqueles que estão nos assistindo, inclusive alguns já de pé aplaudindo, querem o seu retorno na próxima edição. Sendo assim, queremos convidá-la para retornar na próxima segunda-feira, também conhecida como 27 de julho, para avançarmos nesta abordagem, ou seja, do impacto individual provocado pela pandemia, como também ouvir as suas atentas orientações para esse momento, inclusive apresentando um material muito didático num folder criado pela sua gerência, abordando de maneira bem objetiva e bem pragmática essas orientações. Sendo assim, presença confirmada? Sim. Ótimo. Ótimo. Foi extremamente interessante, até porque você já observou, você que nos assiste, nos acompanha com riqueza de detalhes, observou que durante o programa a doutora Elaine, por vezes, observava este roteiro minuciosamente elaborado, contendo 5 páginas ricamente desenvolvidas acerca da sua participação no programa Cidade Real, que tem como título Entrevista para a TV Zoom. Ou seja, é o sonho de consumo de todo apresentador que a convidada, com muita competência e sabedoria, paute o apresentador para que ele não cometa equívocos. E este dom, este talento, evidentemente, além da sua competência, é plenamente justificado. Uma vez que a doutora Elaine é filha da queridíssima professora Valéria, que, entre outras notórias atividades no seu vasto currículo, foi diretora ou esteve diretora do Colégio Estadual Jamil El-Jaique, e que neste momento, juntamente com seu Delmar, também conhecido como pai de doutora Elaine, nos assistem atentamente. Um abraço carinhoso, um beijo fraterno para ambos, lhes cumprimentando pela filha extremamente competente, profissional e que também tem outros dotes ou talentos que não revelaremos por motivos óbvios neste programa.
são os bastidores da entrevista. Ou seja, este programa muito interessante, muito esclarecedor, e na próxima edição estaremos tratando exclusivamente de orientações para o trato da sua saúde mental. Foi muito bom tê-la aqui, doutora Elaine. Foi, sobretudo, um momento de enriquecimento pessoal. Assisti atentamente a sua entrevista, que contribuiu, evidentemente, para este momento que, democraticamente, conforme lhe disse, atinge todos nós. Seja muito bem-vindo e retornará em várias outras ocasiões, esteja disso. Quando eu percebo o talento e o conhecimento profissional da convidada, eu costumo incorporá-la ao programa Cidade Real para, sobretudo, agregar conteúdo. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigada pela oportunidade, eu espero ter contribuído. Pode ter certeza disso, o Ibope da Calçada, durante a semana, vai lhe confirmar esta sua avaliação. Precisamos encerrar definitivamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santa Rita de Cássia, para que continue nos protegendo, nos abençoando e nos iluminando, sobretudo para que possamos ter a sabedoria e a simplicidade de identificar, de diagnosticar este momento e superá-lo com qualidade de vida para Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.